Olá, jovens! Se preparando para o Enem, essa turma é fera. Preparando para a prova do Enem e outros vestibulares, né? Muito bem. Então, dando continuidade ainda ao assunto A Era Vargas, estamos agora num vídeo que conclui esse tema. A Era Vargas. Bem, que começou com a ditadura em 1937 e vai chegar até 1945. Né? Muito bem. Então, dentro desse assunto, nós iremos ver um movimento chamado queremismo. Queremos Getúlio. E pelas ruas, pelas praças das grandes cidades brasileiras, as faixas. Queremos Getúlio. Queremismo é o nome do movimento. Bem, vamos ver o que antecedeu o queremismo. Em 1943, um grupo de intelectuais mineiros, inclusive um antigo presidente, o Arthur Bernardes, eles vão fazer um manifesto. É o Manifesto Mineiro. Nesse manifesto, eles vão chamar Getúlio Vargas de ditador, corrupto, autoritário, fascista. O Brasil, nessa época, o Brasil estava participando da guerra, se preparando e participando da guerra, Segunda Guerra Mundial, junto com os aliados, contra as tropas do eixo, principalmente os fascistas de Mussolini, os nazifascistas, né? Os nazifascistas. Então, era contraditório, né? O Brasil estava combatendo o autoritarismo na Europa, no campo de batalha, enquanto isso, no Brasil, existia um governo autoritário. Havia o DIP, vocês lembram de outros vídeos, Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia uma censura, mas os jornalistas burlaram esse DIP, o DIP, e começaram a escrever contra Getúlio. Estudantes da União Nacional dos Estudantes, a UNE, também fazem protestos. Eles pedem a redemocratização do país. Eles pedem uma constituição para o país. Eles pedem eleições para o país. A resposta dada por aqueles trabalhadores foram: queremos Getúlio, que continue Getúlio. Getúlio continuou com seus apoiadores. Queremos a continuidade de Getúlio, mas a preocupação era que um novo governo retirasse as conquistas trabalhistas que eles tiveram durante o governo de Getúlio Vargas. Então eles ficavam preocupados com isso. Multidões escreviam cartas para Getúlio, iam até o palácio pedindo que ele falasse, dizendo que queria a continuação de Getúlio Vargas no poder. Getúlio, em 1945, ele vai iniciar um processo de redemocratização. Vai permitir que os partidos voltem a existir, vai permitir, vai dar anistia política e vai marcar eleições no Brasil. Então, eleições marcadas para dezembro de 1945. Mas ele não podia se candidatar. Não, ele não podia se candidatar, bem, ao cargo de presidente, mas a outros cargos sim, como ele se candidatou ao Senado representando dois estados, né? Representando o Rio Grande do Sul e representando o estado de São Paulo. E venceu a eleição.
Mas o povo queria que ele continuasse. Quer dizer, o povo, os operários, a classe trabalhadora, queria a continuação de Getúlio. Bem, mas Getúlio tinha esse governo que não deixava uma parte da sociedade satisfeita. Vão surgir, então, os partidos políticos. O PTB é uma formação, um partido formado por Getúlio Vargas, mas não tinha candidato à presidência. O PSD, o candidato, o Partido Social Democrata, o candidato era Eurico Gaspar Dutra. E foi esse que venceu a eleição. Porque o PTB vai se juntar a ele. A UDN, que é a União Democrática Nacional, fazia oposição ao PSD e ao PTB. A UDN tinha como candidato o brigadeiro Eduardo Gomes. Bem, e tinha o Partido Comunista, viu? Foi liberado, foi considerado ilegal, né? No passado, por Getúlio, mas ele foi considerado legal e pôde lançar seu candidato, que era Iedo Fiuza. Mas o grande líder era Luiz Carlos Prestes. Eu acredito que vocês estão lembrados desse personagem, aquele do Movimento dos Tenentista, aquele da coluna Prestes, né? Coluna Prestes, aquele que foi preso por ser comunista no governo de Getúlio Vargas, foi preso. E ele agora estava solto, com a anistia. Mas a quem ele vai se juntar? A quem ele vai apoiar? Getúlio. Por quê? As ideias de Getúlio. Getúlio, falando da redemocratização, até mesmo de uma constituição para o país, e Getúlio passou a fazer uma política que não era de dependência aos Estados Unidos. E ele tinha ideias nacionalistas, nacionalizar as empresas. Então, Luiz Carlos Prestes, orientado por Moscou, pelo Partido Comunista da União Soviética, vai apoiar Getúlio, porque a UDN não pensava em formar logo de imediato uma Constituição. Mas a UDN, e outra coisa, a UDN era liberal, liberalismo econômico, aquele que fala da liberdade de comércio, de privatizações de empresas, do lucro ser dividido entre estrangeiros e brasileiros, né? E isso aí não eram os ideais comunistas, não eram. Então, o partido de Gaspar Dutra vai vencer a eleição. Mas antes de acontecer a eleição, em 25 de outubro, que Getúlio dizia, eu não quero continuar na presidência. Mas ao mesmo tempo ele estava vendo que ele era popular, né? Entre os queremistas, o queremismo, queremos Getúlio, ele sentia isso. Então, Getúlio Vargas, ele vai nomear o irmão dele, Benjamin, como chefe da polícia do Distrito Federal. Aí os militares ficaram preocupados. Ele vai dar um golpe, não vai ter eleições, e ele está pretendendo dar um golpe, e vai prender os generais. Antes disso, vamos tirá-lo do poder. Então, no dia 29 de outubro de 1945, os militares, o comando militar, retirou Getúlio do governo. E aí termina a era Vargas. Eurico Gaspar Dutra venceu a eleição, foi uma vitória também para Getúlio, porque o PTB estava junto com o PSD de Gaspar Dutra, e
ele saiu como vitorioso nas eleições também, representando no Senado o Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo. Então, a Era Vargas, ela vai concluir com este episódio. Bem, espero que vocês tenham gostado, compreendido esse assunto, porque é sempre tema de um vestibular e de uma prova do Enem. Muito sucesso para vocês e estaremos juntos numa próxima aula, se Deus quiser, ok? Até mais, jovens.